Então, galera, vamos começar o nosso preparatório com um dos assuntos que são um dos assuntos mais importantes, eu diria, né, de dominar para a prova do TJ, que é sobre o assunto das infâncias e adolescências no Brasil, né? Para a gente trabalhar, então, esse assunto, eu trouxe uma bibliografia que, na minha opinião, ela é básica para a gente poder abordar esse assunto, que é o texto, então, da Resine, a Institucionalização de Crianças no Brasil, Percurso Histórico e Desafios do Presente, e também, obviamente, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente não vai abordar aqui nessa aula diretamente, né? A gente vai abordar apenas alguns aspectos da legislação, mas a aula de legislação social realmente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem na sequência. Então, hoje a gente vai falar sobre como é que foi o percurso histórico da construção das políticas de proteção para as infâncias e juventudes no Brasil, desde o Brasil colônia até a gente chegar nessa legislação do ECA em 1990. Então, a gente começa analisando, né, o período do Brasil colônia, ali de 1500 até 1888. A Resine, ela vai trazer um pouco dessa construção histórica, trazendo algumas datas também, alguns pontos importantes. E ela coloca, então, que, na verdade, a gente passou aqui no Brasil por um longo período da história, né, sem que a gente realmente tivesse uma política pública voltada para a proteção ou para o atendimento de crianças e de adolescentes, né. O primeiro modelo, então, que a gente teve nesse sentido aqui no Brasil foi no modelo da Roda dos Expostos. E aí eu trouxe até uma foto ali para a gente realmente entender e compreender o que seria esse modelo de atendimento às infâncias e juventudes naquela época do Brasil colônia. As rodas dos expostos, elas eram literalmente rodas, né, que ficavam expostas nas cidades e ficavam com um círculo ali em que as mães vinham e entregavam as crianças nessa roda para que outras pessoas, então, pudessem fazer o atendimento dessas crianças e desses adolescentes, dessa criação, né? Geralmente, essas mães que entregavam essas crianças na roda dos expostos, elas eram escravas e não podiam, então, ter os seus filhos, né, criados junto a si. E também eram mulheres que viviam em extrema pobreza, então não tinham condições de cuidar dessas crianças. Então, na época, houve essa montagem dessa roda dos expostos como uma política, não era uma política pública, porque não era feita pelo Estado, ela era uma forma, um mecanismo, uma estratégia de atendimento para crianças e para adolescentes de uma forma muito filantrópica, privativa, né? E ela era geralmente conduzida por instituições religiosas. Então, a igreja teve uma participação muito forte nesse momento da nossa história ali do Brasil, para poder atender a essas crianças e adolescentes que viviam em extrema pobreza e que os seus pais, então, não tinham condições de criá-los, né? Então, as crianças que eram entregues nessas rodas, né, dos expostos, elas tinham um ensino religioso, um ensino moral, e elas, todo o ensino que acontecia lá, todo o atendimento que acontecia lá naquela roda dos expostos, ela era voltada para manter a ordem e a hierarquia. E também, em um determinado momento, para que as meninas, principalmente, né, que eram entregues nessa roda, fossem criadas para serem boas nos cuidados domésticos, para desempenhar esses cuidados domésticos, né? Então, quem amamentava as crianças, os bebês, os recém-nascidos que eram entregues lá, eram as chamadas amas de leites. Elas recebiam um valor para poder fazer isso, então isso era tipo um trabalho mesmo, né? E na medida em que as crianças cresciam, elas eram criadas ali por essas instituições, né, em espécies de internatos, né, dentro da igreja mesmo, existia uma diferenciação na educação conforme o gênero e a cor. Isso determinava o que seria ensinado. Então, os meninos, né, eles eram mais ensinados a questões mais práticas de trabalho, mais profissionalização, enquanto isso as meninas, elas eram mais preparadas para quê? Para o casamento, para as atividades domésticas, porque nesse período do Brasil a gente tinha muita valorização, né, do casamento. Para as mulheres, o espaço do casamento e o espaço doméstico ele era muito valorizado, então a intenção quando tinham meninas nesses lugares, era de preparar elas para um bom casamento, para elas serem boas donas de casa, ou até para elas serem empregadas domésticas também.
Então, crianças e adolescentes considerados órfãos, né, que não tinham o pai ou a mãe, e também é interessante pontuar aqui que órfãos, nesse momento, também eram considerados quem não tinham pai. Podia ter mãe, mas não podia ter pai. Eram considerados órfãos, porque a participação de um homem dentro da família, o papel do homem, né, na educação de uma criança e na educação de uma família, ele era muito importante, muito valorizado. Então, muitas vezes, mulheres que às vezes estavam em situação de escravidão, por exemplo, e acabavam se relacionando com os senhores feudais, os donos das terras, e acabavam engravidando, entregavam as crianças nessas rodas porque não podiam ficar com os seus filhos, né? Não tinham o pai, porque o pai tinha outra família, tinha outra condição financeira, não teriam realmente uma formação de uma família ali através do casamento, porque era esse o modelo da época, né? Então, acabavam sendo criados através desse modelo e atendidos através desse modelo, né, mais privado, de caridade, né, e voltado muito para a questão religiosa, para dar uma educação moral, digamos assim, para as crianças e para os adolescentes crescerem e serem adultos que iriam manter a ordem e a hierarquia dentro do Brasil, né. E aí, a partir da Primeira República, ali, 1888 até 1930, que começam assim a surgir alguns questionamentos, né, sobre essa centralidade do ensino religioso ali voltado para crianças e para os adolescentes, né? Então, as crianças e os adolescentes órfãos em situação de abandono e de pobreza, então começam a ser vistos como uma ameaça para que fosse implantado, né, o Estado Novo no Brasil. E começa a gerar preocupação que no Brasil, o contexto geral é de um contexto em que começa a ter um êxodo rural, então famílias inteiras começam a sair de áreas rurais e começam a migrar para os centros urbanos, e dentro desses centros urbanos começa a ter um aumento populacional. E esse aumento populacional começa a trazer uma maior preocupação da quantidade de pessoas, né, em situação de extrema pobreza, em situação de rua também, especificamente crianças e adolescentes, e o quanto isso estava ameaçando implantar essas novas políticas que viriam a partir da implantação do Estado Novo, que vai vir a partir de 1930. Então, é nesse momento da história, com essa preocupação de como implementar, né, algumas outras políticas econômicas, algum crescimento econômico, que o Estado passa a ser demandado. Então, ele começa a ser demandado, né, para responder a essa preocupação do aumento de crianças e adolescentes também na rua. E aí, nesse momento, além do ensino religioso e moral, que era o foco lá da educação e do atendimento de crianças e adolescentes ali no período colonial, também começa a ter uma maior valorização e uma maior necessidade de a gente trabalhar a questão do ensino profissionalizante. Então, crianças e adolescentes que estavam em situação de extrema pobreza, em situação de abandono ou que eram considerados órfãos, e que fossem meninos, aí tem a questão de gênero também, eles eram preparados para formar a mão de obra que seria necessária para implementar, então, o crescimento do Estado Novo. E aí, o ensino que era dado, né, nas instituições que acolhiam essas crianças e esses adolescentes, era muito voltado para aquela necessidade que estava no momento. Às vezes era marcenaria, às vezes era mecânica, sapataria, alfaiataria, coloquei alguns exemplos ali, conforme a necessidade da época. E, de novo, as meninas, elas tiveram esse foco dos casamentos, né? E, inclusive, as instituições que acolhiam meninas, elas eram instituições religiosas ainda, né? E elas recebiam e intermediavam os casamentos dessas meninas. Então, em algum momento ali desse período, de 1888 até 1930, as meninas só podiam sair da instituição onde elas estavam se elas tivessem um casamento. E quem intermediava esse casamento, ou quem analisava se o casamento era tipo um casamento bom, um casamento que era promissor, seriam as funcionárias, quem trabalhava lá na igreja, né, quem administrava a instituição religiosa. E essa instituição religiosa também recebia dotes, né, às vezes até de senhores feudais que queriam comprar essas crianças para que essas crianças e adolescentes um pouco mais velhas, né, a partir dos 7 anos já podia irem trabalhar nas terras, né, dos senhores feudais e se desligando assim
da responsabilidade, digamos assim, do ensino religioso. E aí passavam a ser responsabilidade de quem ou casava com essas meninas ou quem comprava, né, para contratar a mão de obra dessas crianças e desses adolescentes. E aí começa, né, o Estado a se preocupar em salvar as infâncias e juventudes através do disciplinamento e da correção, né, para manter a ordem pública e o controle de massas, porque nesse período, como a gente conversou, era um período, então, de êxodo rural, de aumento populacional e também de uma expansão, né, aqui do Brasil, das políticas econômicas, enfim. E aí se entende que as infâncias e as juventudes podem ser uma estratégia para esse crescimento, para implantar essas novas políticas. E a estratégia que se adota aqui é no sentido de que precisamos salvar essas crianças e esses adolescentes, e essa salvação acontece através do quê? Do disciplinamento e da correção. E aí aumenta a pressão ao Estado para a elaboração de leis nesse sentido, né, que vai regulamentar, então, essa forma de salvar a infância e a juventude, porque se a gente não salvar a infância e a juventude, não olhar para isso, vai ficar complicada a questão do desenvolvimento econômico, né? E aí, em 1923, a gente tem o primeiro juízo de menores, Rio de Janeiro, né? E ele foi especificamente criado para vigiar, regulamentar e intervir sobre os considerados órfãos da época, abandonados e pobres, né? E a forma de condução do trabalho desse juízo de menores, ele era de um caráter muito policialesco. O que é policialesco? Significa que estava ali para vigiar quem é que estava, por exemplo, em situação de rua, né? Quem é que estava em situação de abandono, quem estava ocupando as ruas e não tinham família, né? Ou que vinham de famílias muito pobres e que não conseguiam ter o seu sustento. E isso motivou a criação de escolas de reforma, né, entre aspas, porque é difícil a gente falar hoje, com o contexto de proteção que a gente tem hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente não colocar aspas, né, mas era bem isso que naquela época se pretendia, reformar as crianças e adolescentes que vinham de famílias pobres, né, e que estavam nessa situação ou de abandono ou de orfanidade, né, e que tinham como foco, então, essas escolas de reforma, né, elas tinham como foco internar crianças e adolescentes em instituições totais, o que significa que tudo o que que julgavam que elas precisavam, né, teria que acontecer dentro da instituição onde elas estavam. Então, era um caráter de internação. Não tinha aqui ainda um caráter de valorização de uma convivência familiar ou de uma convivência comunitária. E sim, que elas tinham que ficar reclusas nessas instituições. Por quê? Porque elas precisavam ser controladas, elas precisavam ser disciplinadas e corrigidas, né, para que elas tivessem alguma salvação, porque senão se entendia que tudo estaria perdido, né, e que não teria o efeito que se queria, que era manter a ordem e a hierarquia no Brasil, né. Então, nesse momento, o juízo de menores e também essas escolas de reforma, elas tinham uma política super higienista. Então, era limpar as ruas, fingir que estava tudo certo, que não tinha nenhum problema. Por quê? Porque crianças e adolescentes estavam lá sendo... como que o termo? Sendo depositadas, né, nessas instituições totais, e aí o problema, né, estaria resolvido. E o modelo, então, de trabalho lá no juízo também era um modelo inquisitivo, policialesco, então ele punia, era em caráter de punição por estar em uma condição de pobreza, de abandono, de orfanidade, né. E nesse período, o juiz ele incorporou também muitas técnicas e conhecimentos, por exemplo, da psiquiatria, da psicologia e das ciências sociais, e naquele momento, naquela época, a ciência, tanto da psiquiatria, da psicologia, das ciências sociais, ainda era uma ciência que, por exemplo, foi estudar o quanto que crianças e adolescentes talvez tenham uma predisposição a se envolverem, por exemplo, com uma delinquência juvenil, por questões de personalidade ou por questões de pobreza, mas numa forma assim muito ainda culpabilizando os sujeitos, né, sem conseguir realmente analisar a questão do contexto social e sem responsabilizar o contexto social, sem olhar para a questão de desigualdade, e sim olhando sempre para o problema
problema da criança e do adolescente estar ali em situação de pobreza e querendo resolver, no sentido higienista, de retirar da vista e da visão, né, aquele problema que incomodava, né, a alta sociedade. E aí, em 1927, a gente tem o primeiro Código de Menores, que foi o primeiro marco legal na história do Brasil, que trouxe, então, uma sistematização de como é que deveria acontecer, então, esse atendimento para essas crianças e adolescentes, né? Era uma forma de assistência aos menores. E por mais que, menores entre aspas também, porque na época foi esse, né, o termo que foi utilizado, mas hoje, a partir desde 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não se usa mais esse termo. Por isso, né, geralmente aí eu botei entre aspas menores, porque a gente não pode usar esse termo mais. Mas na época, então, o Código de Menores, ele foi uma legislação que veio, então, que por mais que seja super conservadora, policialesca, né, punitiva, foi importante na história da construção, né, na construção sócio-histórica e das políticas de proteção, porque foi a primeira vez que nós tivemos realmente uma intervenção do Estado a partir de uma legislação e que realmente estava ali voltada para regulamentar como é que aconteceria esse tratamento, esse atendimento e essa assistência, por mais que a gente não concorde, né, da forma como era, mas foi o primeiro marco e é importante a gente saber sobre ele. A quem que se destinava, então, esse Código de Menores, né? Para crianças e adolescentes que não possuíam família e que encontravam-se em situação irregular, né? Então, o que era uma situação irregular? Era crianças e adolescentes que estivessem, então, em condição de rua, né? Que estivessem, daqui a pouco, na rua pedindo alguma coisa, né? Ou até morando na rua. E associado à pobreza, logicamente, né? Abandonados, né? Que não tivessem família para serem cuidados, ou que fossem considerados delinquentes, né? Ou delinquentes que estivessem cometendo algum ato infracional, ou até aquelas crianças e adolescentes que estavam em situação de pobreza e que muitas vezes não concordavam ou fugiam ou se negavam a ficar nos internatos, né, que tinham sido criados. Então, eles eram vistos como delinquentes. Os famosos trombadinhas também, né? A gente já, provavelmente no serviço social, a gente já em algum momento passou por essa parte da história de conhecer, né, esses estereótipos e esses estigmas que foram criados em cima de crianças e adolescentes em situação de pobreza. E foi a partir desse primeiro Código de Menores, de 1927, que ficou instituída a doutrina da situação irregular, porque ele foi baseado, todo o paradigma do Código de Menores, ele se baseia na concepção de que crianças e adolescentes e as suas famílias também, por serem pobres e não conseguirem dar conta, né, como o Estado e como a igreja e como a sociedade ali requisitava, eles eram vistos como incapazes, né? E aí essa incapacidade de eles serem pessoas, serem alguém, né, terem uma casa, terem a condição que naquele momento se construiu, que seria o ideal para uma criança, para um adolescente, aquilo dava respaldo e justificava a intervenção do Estado naquele formato policialesco, de vigiar, de punir e de colocar em uma instituição total, para colocar, né, para deixar aquela criança, aquele adolescente numa situação de objeto, né? A criança e o adolescente, eles eram os objetos do Estado, das intervenções do Estado, e houve aqui uma participação muito grande das ciências, né? Como eu também já tinha comentado antes, da psiquiatria, da psicologia, das ciências sociais, em que a ciência começa a desenvolver estudos para comprovar que é necessário essas intervenções e que essas intervenções são necessárias para que se evite o aumento da criminalidade, para que se evite o aumento da pobreza, né? Para que se combata a delinquência juvenil, né? Então, a ciência aqui, ela reforça essa ideologia que vem como paradigma para a doutrina da situação irregular. E aí, com a entrada do Estado Novo, 1930 a 1945, intervir junto às infâncias se torna o quê? Uma questão de defesa nacional e de ideologia política. Ela foi, a defesa da infância e juventude, ela foi, inclusive, objeto de discurso político, né, de Getúlio Vargas. Então, é preciso salvar o país de uma suposta implantação do comunismo, fazendo como? Repreendendo e controlando a infância e juventude pobre, porque senão, se não fizesse isso,
haveria o comunismo. Esse foi o discurso, na época, também para fomentar as políticas de atendimento, de assistência a crianças e adolescentes daquela época. E aí, com isso, foi criado em 1941 o SAM, que é o Serviço de Assistência a Menores. Recomendo que vocês estudem um pouco mais sobre esse serviço, né, para compreender o que era esse serviço, porque foi considerado, então, a primeira política pública estruturada de assistência às infâncias e juventudes do Brasil. E a missão do SAM era amparar, então, os menores pobres, então continuava tendo um enfoque nos menores pobres, faltou as aspas ali, menores pobres, abandonados e infratores, que eram os delinquentes, né, a partir de uma política de atendimento de caráter corretivo, repressivo e assistencial, né. Então, de novo, aqui corrobora, né, a construção, a lógica de construção de políticas que já vinham acontecendo no Brasil, em que é preciso repreender a situação da pobreza que afeta crianças e adolescentes a partir de uma correção e muito num caráter assistencialista aqui também, né? Não voltado para a discussão das desigualdades sociais, do quanto que a questão social afeta, daqui a pouco, esse contexto familiar, esse contexto da infância e juventude, mas sim de bem higienista real, né? E aqui também começa a crescer, como a gente já tem um juízo de menores criado, né, no Rio de Janeiro, aí outros juizados de menores também começam, né, a serem implantados, a gente entra naquele fenômeno da judicialização da questão social e uma criminalização da pobreza, que vem corroborado também pela lógica e pelo paradigma do Código de Menores, porque o Código de Menores ele tem um público muito específico, que é crianças e adolescentes em situação irregular, né, que são crianças e adolescentes pobres e que vivem a questão da pobreza. Aí a gente vem, em 1959, um marco importante também que acontece, né, para a construção da proteção às infâncias e juventudes, a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, e eu trouxe como destaque esses dois princípios, que a criança desfrutará de todos os direitos enunciados na declaração e que eles serão para todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação. Por que é importante a gente saber disso? Porque, até então, o nosso Código de Menores, né, ele ainda era voltado para um público, como eu falei, um público específico, ele não pensava em uma proteção, em um atendimento, em uma assistência a todas as crianças, mas sim, ele discriminava e ele tinha distinções, né. E a criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade de serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, para que ela possa, então, se desenvolver de uma forma, né, integral, e viver em condições de liberdade e dignidade. Então, aqui também tem é como se fosse não é jurisprudência que eu quero dizer, mas aqui tem uma brecha, né, para se construir, para se pensar em políticas públicas que levem em consideração o superior interesse da criança e não mais o interesse do Estado ou o interesse político ou o interesse econômico, e sim de colocar em primeiro lugar a preocupação com o bem-estar da criança ou do adolescente. A criança deve, então, em todas as circunstâncias, figurar entre os primeiros a receber proteção e auxílio. Então, já traz aí uma prioridade, né, para a criança e para o adolescente, traz essa centralidade. E ela deve ser protegida, então, contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Então, um importante instrumento, né, que vem depois amparar também a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1964, então, entramos na ditadura militar. Acho que a gente pode fazer uma pausa aqui, só para a gente não...